Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez com a live do Centro Espírita Fabiano de Cristo e hoje teremos palestra com o Rogério Chaves e o tema é As Curas de Jesus em Jericó. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Oi, tudo bem, você? Também. Gente, lembrando que no final da palestra a gente vai fazer a fluidificação das águas, então se vocês quiserem pegar um copinho de água, uma garrafa de água para fluidificar, peguem e também vai ter o passe virtual. Rogério, a palavra é sua, então. Tá, obrigado. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar então um pouco do Evangelho de Jesus, exatamente nesse aspecto dos atos de Jesus em Jericó. É fato que para a gente
estudar o Evangelho de Jesus, nós devemos nos ater nos fatos em si, mergulhar na profundidade do ensinamento de Jesus, no ambiente em que foram proferidas as palavras de Jesus, o significado exato de cada termo, de cada palavra, para que a gente possa compreender de forma geral o que Jesus queria dizer com aquelas palavras todas. Para isso, nós precisamos voltar lá na época de Jesus, compreender a vida em sociedade, as dificuldades do povo, o ambiente, tudo isso, para que depois que entrarmos em contato com os ensinamentos que Jesus proferiu naquela época, a gente trouxer para o cotidiano nosso, para a época de hoje, reportando para cá tudo aquilo que ele quis dizer. Porque o ensinamento de Jesus é para a eternidade. Em qualquer momento da vida, ele se aplica muito bem, serve para todos os povos e todas as épocas. Mas é necessário que a gente compreenda bem o que Jesus realmente quis dizer, para que isso se sirva de instrumento para que a gente possa conduzir a nossa vida melhor, no sentido do aperfeiçoamento individual de cada criatura. Esse é o sentido maior das lições de Jesus. Ele quis sempre, a todo instante, mostrar para cada criatura a forma com que cada um deve dirigir a sua vida de forma plena, para que a gente alcançasse o bem-estar espiritual, a evolução que traria para nós, trará para nós mais imediatamente a paz interior e a felicidade. Então, falando das atitudes e dos atos de Jesus em Jericó, a gente lembra que no Evangelho de Jesus existem algumas figuras que são, assim, basilares. É claro, o Cristo é a maior delas. Mas existem alguns personagens do Evangelho de Jesus que chamam a atenção. Por exemplo, me chamou muita atenção, quando eu estudo o Evangelho de Jesus, eu disse, estudo o Evangelho, porque o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, as lições de Jesus e dos apóstolos, não deve ser lido observando só a superficialidade do texto. Então, quando eu estudo o Evangelho de Jesus, me chama a atenção dois personagens que eu acho magnífico, pelas lições que eles deixaram, pelo exemplo que eles deixaram. Um deles, o cego Bartimeu, em Jericó. Jesus realizou duas curas, devolveu a visão a dois cegos. Um deles que a gente não sabe o nome, e o outro foi fornecido o nome, Bartimeu. E a gente vai entender por que mais tarde. E outro ato de Jesus foi com Zaqueu, também em Jericó. Polêmico Zaqueu. Uma atitude assim que trouxe muitos ensinamentos, muitas lições. Bom, o texto evangélico, para essas passagens, muitas vezes entra em contradição ou deixa dúvidas, ou nos deixa embaraçado pela compreensão que ela nos traz. Então, a passagem evangélica diz o seguinte: Jesus entrava em Jericó e estava acompanhado por uma multidão de pessoas que o seguiam frequentemente. Em seguida, Jesus saía de Jericó e entrava em Jericó. Ora, como pode uma pessoa seguindo viagem sair de uma cidade e continuar seguindo viagem e voltar à mesma cidade? Mas os estudiosos dos evangelhos vêm esclarecer isso para nós, dizer assim que à época de Jesus existiam duas Jericós. Eu não sabia disso. Fiquei sabendo tempos atrás quando pesquisava. Existiam duas Jericós. A primeira Jericó, fundada há milhares de anos, e foi a primeira cidade a existir.
A primeira cidade onde houve um aglomeramento, uma aglomeração de pessoas que conviviam juntos, né? Formavam uma população. Esse aglomerado de pessoas se deu inicialmente na primeira cidade habitada do mundo, Jericó. Jericó foi idealizada há mais de 9.000 anos antes de Jesus. Essa aglomeração de pessoas, inicialmente, nessa cidade, Jericó. E de lá para cá, 2.000 anos depois de Jesus, então, Jericó já existia há 11.000 anos. Mas existia uma outra Jericó, a segunda Jericó, fundada por Herodes o Grande. Essa segunda cidade distava, localizava-se 500 metros depois da primeira Jericó. Então, é quase uma só, igual Goiânia e Aparecida. Duas cidades muito próximas, mas duas cidades, mas bem próximas, de forma que se dizia Jericó, e era uma só Jericó, porque elas se confundiam. Mas, na passagem evangélica, quando se diz Jesus saía de Jericó e entrava em Jericó, é por causa disso, desse aspecto, nesse sentido. Mas esses dois personagens, o cego Bartimeu e Zaqueu, deixaram lições profundas para a gente. A maior lição que eles deixaram foi a da perseverança, do empenho, do foco com que e da força, o ideal com que conduziam suas ações. Jesus diz, o texto evangélico, que Jesus entrava em Jericó, acompanhado por aquela multidão de pessoas, um alarido tremendo, as pessoas gritando e falando e sacudindo e avançando em Jesus, tocando suas vestes, passando as mãos nos seus cabelos e gritando e pedindo ajuda e pedindo socorro, aquela multidão, aquela bagunça, aquele alarido todo. E à direita, à margem do caminho, estava o cego Bartimeu. E vendo aquele alvoroço, aquela agitação toda, perguntou: o que está acontecendo? E as pessoas responderam: é Jesus de Nazaré que passa. Isso foi o suficiente para o Bartimeu se encher e alimentar-se de um vigor tremendo. E ele conhecia Jesus. Era cego. Mas um cego, ele desenvolve outras aptidões, ele, como no caso dele, desenvolveu a audição e a fonação, outros sentidos. E de tanto ouvir falar, ele já conhecia Jesus, mas conhecia profundamente, porque percebendo que Jesus passava no meio daquela bagunça, daquela agitação, daquela barulheira, ele começou a gritar. Mas ele não gritava, Jesus de Nazaré, não. Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E gritava mais ainda e mais alto a cada vez, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando nós pedimos alguma coisa a Jesus, Jesus diz sim. Mas quando nós pedimos em nome da compaixão, Jesus é tocado no fundo do coração, porque a compaixão é o clímax do ensinamento de amor de Jesus. É a compaixão. E Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, como se conhecesse a Jesus já há muito tempo. Como que gritasse assim, eu sei quem você é. Você é o Messias prometido, que veio da ramagem do rei Davi. E continuava gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas, percebendo aquela gritaiada toda do cego, brigavam com ele, admoestavam o cego, repeliam aquela atitude dele. E quanto mais o povo danava com ele, mais ele se enchia de vigor e de vontade e gritava mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o povo continuou brigando com ele, e aí ele arregimentou forças
e continuou gritando em altos brados e mais alto, até que, no meio daquele alarido todo, aquela confusão toda, Jesus ouviu o clamor do cego, Bartimeu. E Jesus parou. Jesus parou e mandou que trouxessem o indivíduo. Jesus não foi até o cego. Jesus pediu para dizer a ele que ele viesse até Jesus. E as pessoas chegaram para ele e disseram: tenha bom ânimo, ele te chama. Tenha bom ânimo, ou seja, de ânimos, alegria na alma, ele está te chamando. E com isso, Bartimeu pegou a sua capa, era um mendigo, a única coisa que possuía a capa. Pegou a sua capa e com muita alegria jogou fora a sua capa e saiu em direção a Jesus. O único bem que ele tinha, a capa. Jogou fora a capa. Caminhou em direção a Jesus. E aproximando-se do mestre, Jesus disse: Bartimeu. Ninguém falou o nome para Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Bartimeu, que queres que eu te faça? Jesus é um espírito de uma categoria que não precisa nomear as pessoas. Ele sabe. Porque Jesus olha para o indivíduo e não vê o corpo material, a carne, muitas vezes em frangalho. Jesus olha diretamente para o íntimo, para a alma das pessoas e conhece as pessoas. Jesus olha e não vê aquela capa que reveste as pessoas, a máscara que todos nós usamos. Não. Jesus olha para o indivíduo e vê o indivíduo tal qual ele é verdadeiramente. E olhou para Bartimeu e viu quem era, o que era Bartimeu. E disse para Bartimeu: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: que eu veja, mestre. Então Jesus respondeu: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E não disse a tua fé te curou. Há uma ligeira diferença dentro da hermenêutica, o que é curar e salvar. Curar refere-se às moléstias do corpo físico, passageiras, que curam e às vezes pode retornar em forma de outra enfermidade. Mas a tua fé te salvou. Salvou é algo mais, relativo à alma, relativo ao ser eterno, ao ser que sobrevive à morte do corpo físico. Imortal, não digo que a alma é eterna. A alma não é eterna. Deus é eterno. Porque não teve começo e não tem fim. A alma é imortal, porque teve começo, no momento em que Deus nos criou. Mas ela não tem fim, então a alma é imortal. Pois bem, que queres que eu te faça, Bartimeu? Que eu veja, Senhor. E Jesus responde: a tua fé te salvou, Bartimeu. Veja. E a partir desse momento, Bartimeu passou a ver. Bartimeu entendeu e passou a ver. E acompanhou Jesus pelo caminho, diz a passagem evangélica. A passagem evangélica inicia dizendo que Jesus entrava na cidade e Bartimeu estava à beira do caminho, porque ele era cego. Não via as circunstâncias da vida, não compreendia o sentido da vida. E quando ficou sabendo da presença de Jesus, logo o seu íntimo foi tocado. E ele, depois de ter com Jesus, receber o envolvimento e a presença direta frente a frente com Jesus, foi envolvido pelo magnetismo amoroso de Jesus e Jesus concedeu a ele a visão. E aí, a visão do sentido da vida. Que interessa a visão do corpo para Bartimeu, que já era adulto, velho, e passou a vida toda, ele era cego de nascença?
em relação à visão da vida espiritual. Então ele passou a ver. E quando ele compreendeu o que era a vida espiritual e o sentido da vida, ele deixou de estar à margem do caminho e passou a seguir Jesus, acompanhando Jesus. E acompanhava Jesus até o final da vida do mestre e continuou com os apóstolos. Então, ele familiarizou-se com os apóstolos. Daí, todos eles conhecerem a Bartimeu. E durante a redação dos textos evangélicos, citaram lá o nome do Bartimeu, porque ele convivia com os apóstolos, enquanto que o outro cego que Jesus curou, não se tem notícia do paradeiro dele. E assim, nós vemos a postura do cego Bartimeu, insistentemente gritando e vibrando dentro de uma poderosa convicção, a ponto de Jesus poder ouvir, no meio daquela barulheira toda, o grito de Bartimeu foi ouvir, mas não como um grito sonoro de uma voz que ressoa pelas cordas vocais, mas o grito da alma que vibrou numa sonoridade vibratória. Um pensamento irradiado com um teor vibratório íntimo de súplica de Bartimeu, que sintonizou-se com Jesus, que é uma antena, por conta da categoria da sua alma, uma antena, e captou o clamor de Bartimeu. E Bartimeu foi socorrido e recebeu ali o alívio do seu problema, que naquele momento era a cegueira. Pois bem, dentro desse aspecto das pessoas seguindo Jesus, se acotovelando umas às outras, gritando pelo mestre, pedindo o socorro e o auxílio ao mestre, mas aquela busca vazia, uma busca que refere-se simplesmente aos sentidos e às necessidades físicas. Jesus, então, deixou esse povo. O cego Bartimeu acompanhou Jesus logo em seguida, com a pregação, com as atividades todas, e entraram em Jericó, a segunda Jericó, que é uma cidade mais nova, fundada por Herodes. Era uma cidade onde o comércio era intenso, porque havia ali produções de frutas, de vinhas e de outros especiarias comercializavam entre Jericó e Jerusalém. Inclusive, Jerusalém e Jericó tem uma distância de 27 quilômetros apenas. E eu tive a curiosidade de olhar no mapa para ver, porque me lembrei da passagem como que fala? Esqueci o nome. Aquela passagem que o homem descia de Jerusalém para Jericó, o bom samaritano. Então, na passagem dizia, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Que eu olhei o mapa para ver a distância, 27 quilômetros. Mas Jericó fica acima, ao norte, e Jerusalém fica embaixo. E eu pensei, como que ele desce de baixo para cima, do sul para o norte? O homem descia de Jerusalém para Jericó. E depois, pegando alguns outros livros e lendo, principalmente um livro do Emídio Brasileiro, que eu ganhei, chama-se A Caminho do Deserto. Lá ele cita que essas regiões da Galileia, ali nessa região de Jerusalém, Jericó e outras cidadezinhas, Nazaré, eram cidades com muitas montanhas. Jerusalém fica no nível mais alto, Jericó fica quase 200 metros abaixo do nível do mar.
Por isso o indivíduo descia de Jerusalém para Jericó. Aí eu passei a entender. Está vendo como que é interessante a gente saber também a topografia do ambiente para compreender o enunciado das lições de Jesus? E Jericó ficava a 27 quilômetros de Jerusalém. Essa segunda Jericó era um poderoso centro comercial. E existia ali um homem chamado Zaqueu, que era publicano, mas era judeu também, israelita. E a função dele era cobrar impostos, tal qual o apóstolo de Jesus, Mateus. Só que Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. E ele era muito rico, porque ele lidava com muito dinheiro, ele tinha uma responsabilidade muito grande, cuidar de todos esses recursos. Então, ele ficou sabendo que Jesus iria entrar na cidade e ele sentiu dentro de si uma vontade tão grande de ver Jesus. Para ele bastava ver Jesus. E para isso, ele se aproximou da rua onde Jesus caminhava com aquela multidão arrastando o povo. E ele tinha uma estatura muito pequena. Era rico, poderoso, tinha uma posição social invejável, tinha muitos recursos, não era doente, não tinha doenças, como a maioria das pessoas que seguiam Jesus, mas sentia a necessidade de simplesmente ver Jesus, não queria pedir nada para ele. E aquele tanto de gente, aquele povo todo, atrapalhou, impediu que ele conseguisse ver Jesus. E ele também ficou ali à espreita, afastado da multidão e do povo, porque ele tinha uma posição social a resguardar. Ele não podia se misturar com o povo ou demonstrar que estava ali para poder ver aquele nazareno, aquele indivíduo. Tinha que guardar a posição social porque o orgulho assim exigia. Então, de um momento para outro, ele foi movido por um ímpeto, uma força que o fez ficar doido e queria ver Jesus. Então, tinha um sicômoro, que é uma árvore, uma figueira pequena, baixa, que dava uns frutos sem graça, que dava figo, mas figos de qualidade inferior, e ele subiu nessa figueira. Subiu na figueira para ver Jesus. E qual não foi a sua surpresa quando Jesus passava diante dele e o mestre dirige para ele o olhar e diz: Zaqueu, chamou pelo nome, desce rapidamente daí, porque hoje eu vou entrar em sua casa. Existe aí um sentido alegórico para essas palavras de Jesus, uma metáfora. Entrar em sua casa não significa apenas penetrar na estrutura física, no lar físico, na estrutura de alvenaria, diz aqui. Entrar em sua casa também significa entrar em sua casa mental. Desce logo daí, porque agora eu vou entrar em sua casa mental, porque Zaqueu já mostrava essa predisposição. Porque dentro de si ele já almejava a vontade intensa de ver a Jesus, de sentir a Jesus, simplesmente olhando ao Mestre. E ele, a ponto dele não se importar com sua posição social, esqueceu-se da vaidade que possuía, da posição em que alimentava, esqueceu do orgulho que ele alimentava e subiu no sicômoro. Ficou pior, porque as pessoas todas que conheciam a Zaqueu, e Zaqueu não era bem visto, porque ele era israelita como todos, judeus como todos, mas cobrava imposto das pessoas para devolver para Roma. Então ele era mal visto. Pois ficou pior a situação dele, porque ele estava lá trepado na árvore e o povo tudo vendo Zaqueu, aquela figura, aquela autoridade financeira social, trepado numa árvore para ver o Nazareno. E Jesus passou e falou: desce daí agora, porque agora eu vou entrar em sua casa mental. Ligeiramente Zaqueu desceu correndo.
desceu correndo e se aproximou de Jesus e já sentiu o envolvimento de Jesus. Mas Zaqueu, tal qual o cego Bartimeu, naquele momento que viu o mestre caminhando, ele emitiu uma vibração de satisfação de ver o mestre Jesus. Porque lhe faltava no íntimo alguma coisa que alimentasse o seu ser. Porque ele possuía tudo, ele era rico. Tinha uma casa boa, uma família boa, poder, posição social, mas ele estava vazio de alguma coisa. Triste, ansioso, entristecido, precisava se alimentar de alguma coisa que o tirasse daquele sufoco, daquela ansiedade, para que ele dormisse mais sossegado à noite, mais tranquilo, para que o seu ser, a sua alma ficasse mais mansa, para que ele alcançasse a paz verdadeira. E ele tinha a certeza, alguma coisa falava para a alma dele, ele dizia para ele mesmo, se eu simplesmente vir essa pessoa, eu vou estar bem. E por isso ele moveu todos os seus esforços e subiu na árvore para ver Jesus. E quando viu o mestre, a sua vibração de carinho, de agradecimento por aquele ser, chegou em Jesus. Jesus, com as antenas ligadas, percebeu. Enquanto muitos batiam e arrastavam e puxavam as vestes de Jesus, Jesus sentiu a vibração de súplica de Zaqueu, tal qual o cego Bartimeu. E Jesus dirigiu a ele e já entendia toda a situação. E disse, desce correndo, porque hoje eu vou estar em sua casa. E Zaqueu levou Jesus até sua casa. E permitiu que Jesus entrasse em sua casa mental. E nesse momento Zaqueu disse, Senhor, eu vou pegar todos os meus bens, e vou pegar metade e distribuir para os pobres. E se eu maltratei ou se fiquei devendo alguma coisa para alguém, eu vou devolver o quádruplo. E Jesus disse, nesse momento, a salvação entrou nessa casa. Nesse momento, a salvação entrou nessa casa. Pois é assim mesmo. Quando numa casa, numa residência, indulgência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Nossa, olha o tanto que é difícil praticar a caridade. Ser bom para todos a qualquer momento. Indulgência, compreender os defeitos, as imperfeições dos outros. Perdoar sempre. Isso é ser caridoso. Nós não estamos nesse nível. Mas lá na frente, na questão 600 e pouco, não me lembro o número, Kardec volta a retrucar e a perguntar aos espíritos algo sobre a caridade, e os espíritos respondem mais amenamente. A prática da caridade, ela é realizada simplesmente quando o indivíduo é útil. Ser útil já é praticar a caridade. Então, se você senta ao lado de uma pessoa, um idoso, ensina ele a mexer no computador, no celular, está praticando a caridade. Se você tem uma vizinha adoentada e você vai lá e ajuda ela a lavar uma mala de roupa, você está praticando a caridade. Se você dá uma orientação e ensina para uma pessoa o endereço mais rápido, de uma forma mais imediata para alguém, está praticando a caridade. A forma de você dialogar, conversar, receber alguém é exemplo de caridade. Então é muito simples nesse sentido praticar a caridade. Nós devemos sempre começar o exercício do amor e da prática do bem com o que nós já temos. Se nós formos esperar a ter recursos, potencial para começar a ser bom ou praticar a caridade,
nós nunca vamos começar, porque nós nunca vamos ter recursos necessários. Nós devemos sempre começar com o que nós já temos. O que que Jesus perguntou aos apóstolos, quando os apóstolos chegaram para Jesus e disseram assim, ó, a multidão está faminta. Jesus não perguntou para eles, quantos pães nós vamos precisar para alimentar esse povo? Negativo. Jesus perguntou, quantos pães nós temos? Porque Jesus queria partir com o que já tinha. Jesus não perguntou quanto pão ia precisar, ele perguntou quantos pães nós temos, para que ele multiplicasse esses pães. E muitas vezes nós temos recursos e estamos numa situação tal que nós já podemos usar os nossos recursos em favor dos outros, mas a gente está sempre adiando. Adia porque acha que não dá, não tem recurso, não dou conta, e Jesus passa por nós e nós não, e ele não consegue nos ouvir como fez com Zaqueu e Bartimeu, porque nós não movemos esforços para estar com Jesus. Ao contrário do que Zaqueu e Bartimeu fez. Moveu todas as suas forças, as suas energias, para fazer com que Jesus ouvisse. E a partir daí foram beneficiados. Olha que maravilha. Não é? Mas voltando a Zaqueu, o que será que moveu o Zaqueu para que ele subisse na árvore para ver Jesus? O que foi? O que fez com que Zaqueu esquecesse tudo, a sua posição, né? A posição que ele tinha na sociedade, o que as pessoas iam pensar daquele homem, e ele subiu na árvore, ficou lá trepado. O que moveu Zaqueu? Vou dizer para vocês o que foi. A fé. A fé, a certeza, a divina claridade da certeza. A fé absoluta, a certeza absoluta de que se ele visse Jesus, ele estaria melhor. Bartimeu da mesma forma. A fé, a certeza absoluta, inquestionável, de que se ele gritasse, Jesus ouviria ele. E assim ele fez, com todas as suas forças. E Zaqueu esqueceu tudo, abdicou de tudo e subiu no sicômoro. E esteve lá e viu Jesus, e vibrou em direção a Jesus. A fé que mobiliza, que movimenta montanhas, que arrasta as montanhas de dificuldades que nós temos, para conseguirmos o que nós queremos. O foco, quando o foco da nossa vida, aquilo que almejamos, e nós colocamos todo o nosso móvel da vida, todas as nossas energias e o nosso potencial, nós conseguimos sempre. Porque isso, a fé vigorosa, nos enche de esperança, nos dá a certeza de que dias melhores virão, ainda que o instante atual seja melindroso, tenebroso, mas temos a certeza de que o mal nunca supera o bem. O mal é passageiro. O mal vem e é tormentoso, mas ele é passageiro, porque a luz e o bem sempre supera o mal e prospera. É isso que deve permanecer no nosso íntimo e termos a certeza de que estamos sempre assim, vinculados e fortalecidos pela fé. Da mesma forma, a mulher que sofria de hemorragia. Olha só, Jesus tinha acabado de vir lá da região de Decápolis, atravessou o mar da Galileia no navio, no Manaus. Assim que ele desembarcou em Cafarnaum, os discípulos de João Batista cercaram Jesus e fazendo perguntas sobre o batismo e sobre as promessas de João. E Jesus foi orientando a todos e conversando, pacificando a todas, quando de repente se aproxima Jairo. Jairo era o responsável por cuidar da sinagoga, por organizar as atividades da sinagoga. Era um homem de posição, pois estava lá pedindo ajuda a Jesus e suplicou a Jesus
que ele visitasse a sua casa, porque sua filha estava muito enferma, à beira da morte. E Jesus, então, olhou e falou, bora lá para sua casa. Em outras palavras, Jesus falou, bora lá para sua casa. E no caminho, olha só, Jesus acabou de vir de Decápolis, onde lá ele libertou um endemoniado, já desceu do navio, já foi cercado pela multidão, já querendo saber sobre o batismo, sobre a penitência. E logo Jairo já cercou e queria que socorresse a filha, e Jesus saiu para socorrer a filha de Jairo, mas no meio do caminho deu de cara com uma mulher que sofria de hemorragias. Há 12 anos. Há 12 anos essa mulher sofria. E tem um detalhe nessa situação. A mulher daquela época, quando ela estava menstruada, ela era considerada impura. Ela não podia nem falar, nem conversar, muito menos sair de casa, porque ela era impura. Pois ela venceu essa dificuldade, venceu esse machismo, essa lei desses homens, venceu o seu orgulho, humilhou-se, saiu, entrou no meio da multidão e ela no íntimo tinha a certeza, a convicção plena de que se ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela estaria curada. Dentro dela, na sua mente, só havia uma certeza absoluta: basta eu tocar nas vestes desse homem, que eu não terei mais esse problema. E assim foi feito. Quando ela penetrou no meio do povo, e o povo correndo e amassando aqui, cotovelando, e Jesus e aquela mulher entremeando o povo, e ela simplesmente tocou na veste de Jesus. Nesse momento, Jesus parou e falou para Pedro, alguém me tocou. E Pedro falou, mestre, você está doido, mestre? É claro que tocou, está todo mundo amontoando em cima de você, te acotovelando, te rasgando. É claro que tocou. E Jesus falou, não, Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ou seja, sintonizou. A mulher sintonizou com o amor de Jesus. A vontade, o amor, o ímpeto, o foco, naquele momento, o ideal da sua vida era tocar em Jesus. E a certeza plena de que bastava tocar lhe traria o seu intento. E assim ela tocou. E ela absorveu os fluidos que jorram em volta de Jesus. E Jesus pressentiu a doação de fluidos que ele deu. Pedro, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Da mesma forma, o cego Bartimeu também sintonizou-se com Jesus através do seu clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não era só palavras vazias gritadas ao vento. Acompanhavam esse clamor uma vibração íntima, uma certeza de que Jesus ouviria. Da mesma forma, Zaqueu, movendo os seus recursos na pequenez, naquele anãozinho, subiu numa árvore que é alta, o sicômoro é uma árvore alta, e ele conseguiu subir lá em cima e ficar espetado lá em cima e ver Jesus e emitir a vibração a qual Jesus sintonizou. Vibração, amor, sintonia, porque Jesus está sempre solícito, sempre aberto ao contato e às súplicas que nós todos dirigimos a Ele. Pois bem, esses personagens famosos nos trazem informações preciosas que nós devemos olhar, não superficialmente, mas penetrar no ensinamento. E nós poderíamos ter penetrado ainda mais nesse ensinamento, mas o nosso tempo é curto. Quem sabe em outro momento a gente pode fazer um estudo mais aprofundado, mais longo, vasculhando melhor, penetrando melhor nesses ensinamentos, auscultando e absorvendo tudo o que nós conseguimos já absorver dessas passagens de Jesus maravilhosas.
não é? Eu espero que tenha deixado para vocês esse sentido de perseverança, de força, de mover ideal no sentido de nós buscarmos a nossa melhoria. O cego quis a sua melhoria. Zaqueu queria o bem-estar, a sua melhoria. A mulher de hemorragias também queria, buscava a sua melhoria. E nós todos também devemos buscar e lançar mão de todos os recursos à nossa volta para alcançarmos o nosso bem-estar espiritual, também material, porque temos condições para isso. E acontece que, diante de todos esses recursos que estão à nossa volta, muitas vezes a gente deixa passar. E passa e a gente não faz nada. Fica esperando a vida nos dar as coisas, e a vida não nos dá nada, nunca. A vida nunca nos dá nada. A vida, ela é reativa. Ela só devolve para nós o que nós lançamos nela. E se nós tivéssemos tempos, nós podíamos penetrar aqui no sentido muito legal do estudo da passagem de Zaqueu ou do cego Bartimeu. Interessantíssimo que a gente podia comentar. Muito legal, mas o tempo urge. E daqui a pouco nós não vamos ter tempo nem para fazer a prece. Da última vez eu não dei conta nem de fazer a prece, porque o tempo acabou. Meus amigos, eu agradeço muito a oportunidade a vocês por ter me permitido fazer esses comentários aqui. Espero que todos tenham entendido o sentido com que conduzi esse esclarecimento, essa interpretação dessas passagens. Porque cada um vê de um jeito e retira dali aquilo que lhe satisfaz, aquilo que é bom para nós, né? Mas é hora de nós aquietarmos o nosso pensamento, agradecer a Jesus, agradecer ao Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual que nos envolve, que está presente dentro dos nossos lares. Porque Jesus prometeu que onde estiver um ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria também. E na certeza de que Jesus está nos envolvendo, iluminando cada cantinho da nossa casa, elevamos o pensamento ao alto, vibrando do fundo do coração em agradecimento ao Mestre Jesus e a toda a equipe espiritual que nos envolve, que nos orienta, que nos guia no dia a dia. Muito obrigado, Jesus. Rogamos nesse momento, Mestre, pelas famílias que estão sintonizadas nessa live, todos nós, com a união dos nossos pensamentos, elevando ao Mestre Jesus um agradecimento fervoroso, mentalizando, percebendo Jesus de braços estendidos sobre nós, iluminando a nossa mente, a nossa alma, fortalecendo o nosso coração, o nosso íntimo, dissipando dos nossos lares a matéria escura, a matéria fulminatória, todas as energias inferiores, perniciosas, que nós mesmos teimamos em conduzi-la para dentro. Criando um clima de muita harmonia, de muita paz. Que todos nós possamos ser envolvidos pela equipe espiritual e receber o passe magnético que os bons espíritos administram em cada um. Da mesma forma, Jesus, rogamos por essas águas que colocamos aqui, que a equipe espiritual possa manipular os fluidos necessários que cada um de nós necessita para o seu bem-estar, para a harmonia íntima, para a saúde física, e que seja depositado nessas águas, para que quando cada um de nós fizermos uso dessa água, possamos nos sentir mais encorajados, mais firmes no nosso ideal de crescimento e de melhoria íntima. Muito obrigado, Jesus. E obrigado a todos vocês por ter permanecido até agora conosco. Fiquem em paz. Que assim seja. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Rogério. Parabéns. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real e
seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, oh, oh. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem sempre a alegria, tristeza é o amor que não te deixará sofrer. Oh, oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, oh, Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, dos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Agradecemos a presença de todos. Lembrando que amanhã teremos aula de psicoeducação às 17 horas. Quinta-feira teremos a live de perguntas e respostas às 19h30. E sábado teremos palestra também às 14 horas. Boa noite a todos.